Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és soberano sobre as nossas vidas, Pai. E nós estamos aqui para Te louvar, Pai, para Te adorar, Pai, para expressar o quanto nós Te amamos, o quanto nós Te adoramos, Pai. Porque o Senhor é o soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Redentor. E o nosso Redentor vive eternamente. E nós Te agradecemos, Pai, porque nós temos a possibilidade de ouvir a Tua voz, temos a possibilidade de ouvir o Teu Espírito, temos a possibilidade de estar Te cultuando e Te adorando, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o soberano desta nação. O Senhor é o soberano, Pai. Oh, Senhor Deus, a Tua palavra que fala que todo joelho se dobrará e confessará, e toda boca confessará que o Senhor é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia, Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai, pelo louvor, Pai, nós Te agradecemos pelo início da palavra que vai começar, Pai. Usa as nossas vidas, usa a minha vida, Pai, com intrepidez, com ousadia, Pai. Eu me coloco debaixo do mover do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para entregar a palavra que o Senhor quer nessa noite, Senhor Deus. E flua, Espírito Santo, como o Senhor quiser, Espírito Santo. O culto é seu. O culto é seu. A ministração da palavra é sua. Usa a minha vida como o Senhor bem entender, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Como a pastora já passou, nós estamos iniciando uma série de 8 domingos. E o título da série é A Fé. Simples assim. A Fé é a série de 8 domingos que nós estaremos ministrando sobre fé. E nesse dia nós iremos começar, que é a primeira parte, a fé e a confissão certa, parte 1, porque tem a parte 2. Porque nós temos que entender que a fé é a forma que Deus manifesta o poder dele. Amém. É onde que nós chamamos todas as coisas que não existem como se existissem. A fé é o nós abrirmos a nossa boca e declararmos e poder mudar situações. É através da declaração e uma confissão certa. Satanás não terá vantagem sobre a nossa vida. A fé e a confissão são princípios fundamentais do reino de Deus. São princípios fundamentais. A fé e a confissão. A fé e declarar. A fé e não duvidar em seu coração. Deus criou, como nós já sabemos, todas as coisas por meio do quê? Pelo meio da sua palavra. Nós somos criados à imagem e também temos poder nas palavras. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E da mesma forma, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, com a confissão certa e com a fé, tem que acontecer. Porque nós também temos poder na palavra. E nós podemos ver o texto lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21. O texto fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente são recompensados. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Notou o quão poderoso é esse versículo? O quão poderoso é a sua declaração? O quão poderoso é a declaração que você tem quando você une a fé e uma confissão certa? Tem poder sobre a vida
e sobre a morte. E muitas vezes nós sabemos disso e entendemos o que a palavra fala, mas a dúvida que nós deixamos entrar em nosso coração não nos permite viver as verdades contidas na palavra. E aquilo que era para ser vida através da nossa declaração se torna morte, porque nós duvidamos. E nós temos o poder criador na palavra. Nós temos o exemplo do nosso Deus em Gênesis capítulo 1, verso 1 até o verso 5. E é esse mesmo poder que foi dado aos filhos. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha aqui, que interessante, Deus falou. Disse Deus verbalizou o que Ele queria. Haja luz. E aconteceu algo, houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou de noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Você prestou atenção que no texto 3 que ele fala: disse Deus, haja luz. E se nós olharmos para os capítulos anteriores, qual era a situação? Era trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Vamos ler para não ficar errado. No princípio Deus criou os céus e a terra entretanto era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nada estava formado, nada estava correto, nada estava no lugar certo. E Deus olhou qual era a necessidade para desmanchar as trevas, a escuridão que cobria o mar e que envolvia toda a terra. Ele viu ali a necessidade que precisava de algo. E o que ele falou? Haja luz. E houve luz. E nós muitas vezes olhamos para a nossa situação e queremos mentalizar algumas coisas para que as nossas vidas, a nossa situação seja reformulada ou ajustada. E não entendemos o porquê não acontece, mas porque ficamos mentalizando, declaramos mentalmente e não verbalizamos aquilo que precisamos, como Deus usou no verso 3. Ele viu o problema e falou: haja luz, e houve luz. E nós muitas vezes não fazemos isso. Deus não ficou no silêncio perante o caos. Ele falou a palavra, e a palavra liberada, ela trouxe ordem e vida. A palavra de Deus trouxe ordem e vida para aquela situação. Nós, o homem, fomos criados à imagem de Deus, para também governar com as palavras, não simplesmente para deixar a situação, deixar a situação acontecer, aquilo que está errado na nossa vida, aquilo que está errado no nosso ministério. Muitas vezes ficamos parados e deixamos como um rolo compressor o dia passar, a noite passar, os anos passarem, os meses passarem, e não abrimos a boca como devemos abrir para espantar esta situação. O que você tem falado sobre a vida, família, futuro?
O que você tem declarado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro, sobre o seu ministério. Quando você começa a declarar isso com fé, ela começa a moldar a sua realidade para você começar a viver aquilo que o Senhor quer que você viva. É se moldar, é fazer que a situação comece a se moldar aquilo que você está declarando com fé e não duvidando. Porque em Gênesis nós vimos um problema. A escuridão cobria toda a terra, cobria todo o mar. E Deus, ele viu qual era o problema, e haja luz. E naquele momento que ele falou que haja luz, houve luz. E toda a situação foi mudada, toda a realidade foi mudada pela forma de que ele declarou a palavra de Deus. E muitas vezes nós não temos declarado a palavra de Deus com fé, e por isso que nós não temos as nossas vidas, as nossas realidades sendo transformadas. Já pensou nisso? Que conforme você tem colocado a palavra de Deus, conforme você tem lançado, não tem formado aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, que acabamos de orar. Porque muitas vezes fazemos consentimento mental, nós não declaramos, nós não verbalizamos. E é o tempo de nós começarmos a verbalizar aquilo que nós precisamos, chamar à existência aquilo que nós precisamos, como se seja a realidade, que é a realidade agora. Não para amanhã, não para depois, não para o ano que vem, não para o próximo final do próximo semestre. É para agora. Nós temos que chamar essa existência. Temos que entender que precisamos verbalizar. E a realidade que hoje você está vivendo, que teus olhos estão vendo, não são as realidades que o Senhor vê sobre a sua vida e sobre o seu chamado, o seu ministério. Como nós lemos, vou ler novamente em Provérbios 18, 21. O poder da língua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Serão recompensados. A língua, como uma serpente, gera frutos. A língua é como uma semente, ela gera frutos para a vida ou para a morte. O que você tem lançado de semente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu chamado, o que você tem lançado? São palavras de sementes de vida ou palavras de sementes de morte, que fala que nada, isso nunca dá certo, isso não é para mim, nunca vai dar certo quando eu compro isso, que é para isso quando eu compro isso, que faz isso. O que você tem lançado? Qual é a semente que você tem lançado? O que teus olhos têm visto ou o que o Senhor tem para você? Porque quando nós entendemos e começamos a moldar a nossa confissão de uma forma correta com a palavra de Deus, os milagres começarão a existir, a chegar à nossa casa. As nossas necessidades serão todas supridas. O que falamos e repetimos cria um ambiente espiritual ao nosso redor. O que você tem declarado? Tem criado um ambiente ou tem quebrado um ambiente espiritual? Tem quebrado um ambiente onde que o Espírito vai se mover e vai existir um milagre daquilo que você precisa? Ou as tuas palavras estão quebrando esse ambiente? Cuidado com as palavras negativas que você tem lançado, porque elas estão destruindo aquilo que você tem tentado plantar com a palavra e com a confissão correta. Mas por deslizes de uma confissão errada, você tem destruído todo um ambiente espiritual, aonde o teu milagre está surgindo, e você destrói a semente lançada. E essa semente destruída, ela vira uma semente morta. E semente morta, semente que não vai apodrecer, ela não vai nascer novamente. Uma semente estéril, ela não nasce.
ela precisa morrer, entrar em decomposição e sair ali o fruto da semente. Igual a gente vai plantar. Existe uma estação certa. Existem estações certas para cada tipo de alimento. E você começa a lançar uma semente no ambiente espiritual, que é o ambiente correto para germinar. E você começa a lançar, e por um descuido as coisas estão demorando, mas o fruto você está nascendo ali, você não está vendo espiritualmente. Mas pelo imediatismo de hoje da sociedade, nós queremos tudo para ontem. Queremos que aquilo que nós pedimos se torne igual um miojo. Água fervendo, 3 minutinhos, coloca o pacotinho do miojo, escorre um pouco a água, coloca o temperinho, pronto, 4 minutos você está com a refeição pronta. Mas não. Nós precisamos ter um ambiente espiritual correto. E esse ambiente espiritual, para que esse fruto germine, muitas vezes pode ser dias, semanas. Mas pela pressa de um miojo, você destrói o germinar da tua semente. Toma cuidado com o que você declara. Aleluia. Jesus nos ensina sobre a confissão certa. Podemos abrir o texto lá no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 22 ao 24. Observou Jesus: tenham fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já recebeste, e assim vos sucederá. Você entendeu os princípios aqui que Jesus está falando de uma confissão certa? Quais são os princípios de uma confissão certa? E com toda certeza, verso 23, vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, primeiro tem que ordenar, declarar, falar, abrir a boca, sem consentimento mental, abrir a boca, falar, verbalizar a palavra. Segundo ponto, e não houver dúvida em seu coração. Não podemos duvidar do que a palavra de Deus fala e do que a palavra de Deus nos assegura sobre a nossa vida. E precisamos declarar, e a confissão certa, e não deixar a dúvida entrar. Será que isso que estou pedindo é muito? Mas o Espírito Santo já tinha falado ao seu coração na noite anterior. Ora sobre esse assunto. Ou muitas vezes a gente acorda, levanta e ora sobre esse assunto, sobre a sua vida. Daí você começa a orar, você começa a declarar a palavra de Deus, guiada por esse mover. Daí você outrora
Foi, voltou a dormir, acordou e se lembrou do que aconteceu na madrugada. E será que era para isso mesmo que eu tinha que declarar? Não. Se você declarou, guiados ou guiada pelo Espírito Santo de Deus, não permita que a dúvida entre. Porque a primeira nós temos que ordenar, temos que declarar, precisamos falar. A segunda é não duvidar. Eu vos afirmo no verso 24: tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé, que já o recebeste, e assim vos sucederá. Terceiro, você fala, você declara, você crê, você não deixa a dúvida entrar no seu coração, e creia que com fé, aquilo que você orou, você já recebeu. Isso é a confissão certa. Isso é a declaração certa que precisamos fazer. Isso precisa estar entranhado na vida do crente. Não simplesmente de se lembrar, mas algo marcado na vida do crente. A fé, ela não é silenciosa. Ela fala, ela declara e ela ordena. A boca é a ferramenta que ativa a fé no mundo espiritual. Se você declara, eu nunca vou conseguir algo, isto é uma declaração negativa. Se você declara essa parte isso, em Cristo eu posso todas as coisas, com fé, não deixar dúvida e acreditar, isso é uma declaração certa. Em Cristo eu posso todas as coisas. Você vai estar fazendo o quê? A declaração correta. E é isso que nós temos que entender. Como estamos declarando a palavra de Deus sobre a nossa vida? Como estamos declarando ela? Porque precisamos declarar ela do modo correto. Confissão e fé caminham juntos. Vamos lá, Romanos, capítulo 10, verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa, se faz confissão para a salvação. Crer com o coração, mas confessar com a boca, milagre liberado. Crer com o coração, confessar com a sua boca, milagre liberado. Aleluia. Aleluia. Vamos agora para o livro de Josué, capítulo 1, verso 8. Deixa eu pegar outra versão aqui, só um minuto, irmãos. Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. A palavra deve estar sempre aonde? Na nossa boca.
A palavra deve estar sempre na nossa boca. A nossa declaração deve estar correta. O segredo de Josué para prosperar estava na confissão da palavra. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e de noite. Comece a declarar a palavra diariamente. Comece a declarar sobre a sua vida. Comece a declarar ela sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa. Comece a declarar, comece a falar, comece que isso vire um hábito, você usar a declaração, declarar sobre o seu ministério. Comece a declarar, use a palavra de Deus. Aleluia. Isso foi uma recomendação do Senhor a Josué. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O quanto nós estamos buscados e meditados na palavra de Deus. O quanto nós temos declarado realmente a palavra de Deus. O quanto nós temos pregado a palavra de Deus. Resultados de uma confissão certa. Honramos a Deus. Não falamos que Deus é mentiroso. Não falamos que esse milagre não aconteceu porque Deus não quis. Não. Foi a tua confissão errada. Deus sempre quis. No entanto que Deus sempre quis, que Ele já escreveu tudo ao seu respeito. Mas é você que escolheu não crer na palavra dele. E se nós honramos a Deus, nós damos crédito à sua palavra e não duvidamos da palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, liberamos a fé que traz o milagre. Você notou que para que nós possamos viver o milagre, existem alguns critérios: honrarmos a Deus, darmos créditos, honrar a sua palavra na integridade. Daí sim, nós vamos viver a liberação da fé que vai trazer os nossos milagres. E prosperamos no nosso caminho. Josué 1:8, a parte B. E desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Nós podemos ver o que Deus quer fazer em nossas vidas, mas muitas vezes nós bloqueamos aquilo que Deus quer fazer em nós. Nós mesmos colocamos em dúvida a palavra de Deus e nós não honramos a Deus e colocamos em dúvida a palavra dele. Não estamos honrando a Ele com a verdadeira honra que Ele merece. Nós não estamos dando crédito à própria palavra de Deus e o chamando de mentiroso. E ainda temos a audácia de declarar, de falar que Deus que não quer me abençoar. É uma audácia gigantesca. Porque nós é que não temos fé para declarar aquilo que a palavra fala e colocamos a culpa em alguém que não está aqui para se defender. Porque é mais fácil falar de quem não está por perto, de quem está na nossa frente. De quem não pode se defender. Porque é fácil passar a responsabilidade que é sua e culpar outra pessoa. A obra redentora Deus já fez. Sim ou não? Sim. Tudo que dependia dele já não está feito? Sim. Se tudo que já dependia dele já está feito, a obra redentora já está concluída, e o que depende de nós, se não está acontecendo, foi porque depende de nós e que nós estamos falhando referente à sua palavra. Mas como eu disse, é mais fácil culpar quem não está perto, quem não pode se defender.
que não dá para fazer uma careação. Mas é fácil culpar a responsabilidade para aquele que já terminou tudo o que tinha que fazer. E os 5% que dependia de nós não fazemos, deixamos a dúvida entrar. Porque a palavra fala em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Por acaso o texto aqui está falando que Deus suprirá somente uma necessidade? Não. 2, 3, 4? Existe algum limite de suprimento de necessidade? Não. Mas quando nós entendemos o texto que fala: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É nisso que nós temos que acreditar. É nisso que nós temos que agir, naquilo que a palavra fala. Nós não podemos duvidar do que a palavra fala, e nós temos que aceitar e fazermos a confissão certa. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Aleluia. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos. Vou ler novamente. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo falamos as verdades contidas nessa palavra, e não deixamos duvidar em nosso coração. E o que nós estamos declarando? Você crê realmente que Deus pode mudar a sua vida? Que Deus realmente pode mudar a sua história? Que Deus realmente pode mudar o seu ministério? Que Deus realmente pode mudar a sua saúde? Amém. Porque quando nós cremos, nós falamos, nós declaramos: criei, por isso falei que Deus pode mudar, que Deus pode mudar todas as coisas, que Deus pode mudar a minha vida. Mas muitas vezes ficamos limitados ao nosso próprio entendimento. E para isso, temos que fazer o que Deus mandou a Josué: medita neste livro da lei, dia e noite. Aleluia. Aleluia. E fale este livro da lei. Declare esse livro da lei. Porque conforme você vai lendo, você vai crendo na poderosa palavra de Deus. E você vai mudando o seu intelecto, mudando os seus pensamentos. Vai tendo uma metanoia dentro de você. E você vai começar a declarar em conformidade com a palavra. E você vai ver a sua vida mudando. Tiago, capítulo 1, verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo.
sua espiritualidade não tem valor real algum. Uma língua solta pode anular a fé. Quem não refreia a sua língua acaba enganando o seu próprio coração. Não declare sobre a sua vida algumas coisas, como derrota. Isso nunca vai dar certo. Ou doença. Ou fracasso. Declare vida, saúde e a vitória em Cristo. A fé sem confissão, ela se torna incompleta. A confissão sem fé se torna vazia. Mas quando a fé e a confissão se unem, o poder de Deus é manifestado. Romanos 10:8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, da tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. E hoje é dia de nós começarmos a alinhar a nossa boca com a palavra de Deus. Aleluia. É o momento de nós começarmos a alinhar, porque Deus vai fazer milagres. Aleluia. Porque Deus vai fazer milagres também. Aleluia. 17, Lucas 17:21. Nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já está entre nós. O Espírito Santo de Deus já está entre nós. E nós precisamos liberar fé. Precisamos declarar algo. Porque, mas quando a fé e a confissão se unem, o poder de Deus se manifesta. E o que tem se manifestado? E o que você tem buscado a Deus? Porque hoje nós vamos se levantar aqui e vamos alinhar a nossa boca, a forma de que nós declaramos a palavra de Deus da maneira correta, da maneira certa. E vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia.